Boa noite a todos, uma alegria poder participar desse momento. E ouvindo a Márcia, dentro do que ela falou, fica claro para nós que a mediunidade, ela é o quê? Uma faculdade humana. Então, se a gente parar para pensar nos nossos sentidos, todos nós temos a capacidade de ver, de ouvir, de falar, de andar, mas mesmo tendo, digamos, os membros inferiores aparentemente normais, nem sempre nós conseguimos caminhar. A mediunidade é a mesma coisa, da mesma forma que nós temos esses sentidos humanos, nós temos também a faculdade. E falando nisso, é importante a gente pensar que a mediunidade ela existe desde que o mundo é mundo. E poucas são as pessoas que não têm pelo menos alguns rudimentos da mediunidade. Em algumas pessoas, ela se apresenta de uma forma muito delicada e muito sutil. Em outras, ela se apresenta de uma forma muito ostensiva, como a gente chama, caracterizada por efeitos mais patentes. E aí, nós paramos para pensar que a mediunidade, como diz Kardec no item 159, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium, nós vamos verificar que todos nós temos mediunidade. Todos nós estamos envolvidos por essa condição, mas nem todos temos o compromisso perante o exercício da mediunidade. E ela se manifesta em qualquer faixa etária, desde a infância, adolescência, idade adulta, até a madureza. Se a gente parar para pensar, Ivone Pereira, ela teve a sua primeira manifestação mediúnica aos 29 dias de nascimento. Ela foi dada como morta, ela teve, na realidade, uma crise de letargia, ficou mais de 6 horas naquele estado e depois ela voltou à normalidade. E aí nós vamos pensar na adolescência. A adolescência é uma fase extremamente delicada para todos nós, que já passamos por ela e que sabemos bem como funciona. É aquela fase em que acontece o afloramento dos hormônios, a glândula pineal também está em sua plenitude, ela joga para fora o quê? As nossas tendências e reminiscências, e nós passamos por uma série de conflitos. Então, nós fomos buscar Joana de Ângeles no livro Adolescência e Vida, na psicografia de Divaldo Franco, o capítulo que se chama O Adolescente e os Fenômenos Psíquicos. Quando Joana diz o seguinte: no período da adolescência, em pleno desabrochar das forças sexuais, a mediunidade se apresenta pujante, necessitando de educação conveniente e diretriz adequada para ser controlada e produtiva. Os conflitos comportamentais do adolescente, naturais nesse período, abrem espaço para um mais amplo intercâmbio com os espíritos que se comprazem em afligir e em perturbar, considerando a ignorância da realidade em que se demoram. Então, é uma fase em que o adolescente começa a entrar em contato com essa situação. E eu achei muito interessante quando o tema foi colocado mediunidade na infância e na adolescência. Porque hoje, na casa espírita, chega uma quantidade muito grande de pessoas fazendo questionamentos sobre a mediunidade na adolescência, a mediunidade no jovem. E muitas perguntas nos seminários, nas capacitações,
Quando elas são feitas sobre a mediunidade no jovem, na realidade a gente observa que está sendo falado da pré-adolescência e da adolescência, e não do jovem. Porque o jovem, ele vai dos 18, a idade legal é dos 18 aos 29 anos de idade. Então, ele já pode estudar, já pode, depois que tiver a sua formação segura, ser encaminhado para uma sala mediúnica. Mas o adolescente, ele está numa fase de conflitos em que isso nem sempre permite que ele seja encaminhado para um trabalho mediúnico. Então, quando a gente recebe essas pessoas na casa espírita, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acolher esse sentimento, essa necessidade do jovem, orientar devidamente, mostrando que, na realidade, naquele momento, ele precisa se reharmonizar energeticamente, precisa conhecer a doutrina, se ele ainda não conhece, para que depois ele tenha condições de, se for o caso, trabalhar mediunicamente com segurança, de uma forma natural, de uma forma tranquila. Mas nós vamos verificar que Allan Kardec, no capítulo 17, na questão número 200, intitulada Desenvolvimento Mediúnico, ele diz o seguinte: até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade, ou seja, a mediunidade. Não existe nenhuma maneira da gente olhar para uma pessoa, seja criança, seja adolescente, adulto, jovem ou adulto com mais idade, e dizer assim, você tem mediunidade e você precisa trabalhar mediunicamente. Então, continua dizendo, essa faculdade se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que seja o temperamento, a saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se lhe comprovar a existência, é experimentar, ou seja, é quando você vai para uma sala mediúnica e ali, no decorrer do estudo, no decorrer da formação, se você tiver algum indício, aquilo vem à tona e você começa a desenvolver e a educar a sua mediunidade. Os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indício, nada tem de infalíveis. Aí a gente pergunta, que sinais físicos são esses? E para isso nós buscamos Sueli Caldas Schubert, no livro dela, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Indícios do afloramento mediúnico. Ela coloca inicialmente como alterações emocionais súbitas, que a Márcia também já falou sobre isso, acentuada sensibilidade emotiva, a pessoa chora até ouvindo o hino nacional, assistindo novela, qualquer cena, qualquer coisa mais, a pessoa já se emociona. Vidência, que já é mais específica, a pessoa começa a ver quadros, vultos, pontos luminosos. Necessidade compulsiva e inoportuna de escrever ideias que não lhe são próprias. Também aqui já vem uma questão mais específica do afloramento da mediunidade.